Aí ele começa esse itinerário interior, vejam. Ele vai ser chamado peregrino, porque começará a caminhar, chegar em Jerusalém, voltará, um peregrino, né? Conhecido como um peregrino. Mas a peregrinação de Inácio não é apenas uma peregrinação exterior, caminhar como a gente faz no caminho de, como que chama? De Compostela, né? Mas se trata de uma peregrinação interior. Inácio, a partir daquele momento, não parará mais de caminhar interiormente, de peregrinar interiormente, tendo descoberto aquela diversidade de pensamentos, de sentimentos, de ideias, de emoções, né? E voltando-se para si, para observar o que produz tudo aquilo na vida dele. Então será como o início daquilo que a gente chama discernimento, né? A diversidade de espíritos. O discernimento inaciano, nessa matriz do discernimento cristão, evidentemente, vai se encarregar de poder olhar, pensar, sentir essa diversidade de espíritos, diversidade de sentimentos, mudanças na interioridade. Claro, tudo isso não apenas para fazer uma introspecção psicológica, né? Um conhecimento profundo da consciência, não se trata disso, mas tudo isso tem um propósito. Conhecer aquilo que está acontecendo conosco, na própria interioridade, para algo. Tem um propósito. Esse propósito é, evidentemente, aquilo que na espiritualidade inaciana se conhece com o nome de buscar, de uma parte, estamos buscando, e encontrar a Deus, buscar e encontrar a vontade de Deus. No início dos exercícios espirituais, está colocada essa afirmação no número 1, no primeiro número dos exercícios espirituais de Santo Inácio, no primeiro número, né, tem essas duas palavras: procurar ou buscar, né, aqui a tradução desta edição diz procurar, mas é melhor colocar buscar, me parece, né? Buscar e encontrar a vontade de Deus na disposição da própria vida para o bem. Aqui também está modificada a tradução, né? Está na disposição da própria vida para a salvação, para a saúde, diz a palavra no original, né? Para a saúde, para a salvação. No duplo senso, né? No duplo sentido. Saúde física, evidentemente, mas também saúde no sentido de salvação, né? Então, buscar e encontrar, porque um duplo movimento, buscar e encontrar a vontade de Deus para procurar, poderíamos dizer, essa disposição na própria vida, de modo que obtenhamos a salvação, a saúde, para nosso bem, que seria a tradução proposta aqui. Então será um pouco essa dinâmica, está presente nos exercícios espirituais, né? Essa inspiração e o que vai marcar o discernimento inaciano. Ao longo de toda a experiência, pois daqueles que entraram naquela tradição e que Inácio aos poucos ia comunicando, né? Depois daquele tempo de Loyola, ele passará por Montserrat,
ele entregará simbolicamente as armas, né? Fará uma confissão geral, depois disso ele descerá para Manresa, e Manresa ficará praticamente quase um ano. No início, uma vida muito penitente, morando numa gruta, né? Durante uns meses, né? E aí começa a praticar, a observar aquilo que acontecia na sua interioridade. Aos poucos ele modifica de atitude e passará já a ter uma vida muito mais comunicativa em Manresa, começará a conversar com pessoas, etc. E aí que ele decidirá finalmente fazer aquela viagem a Jerusalém, né? Todo esse processo interior se concretiza nessa decisão de sair como peregrino, né? E será o começo de toda essa vida de discernimento que aos poucos ele vai plasmar, vai colocar nos exercícios espirituais, né? Bom, a maneira de introdução. Mas eu gostaria já, porque a matéria é abundante, então, para já começar a entrar no tema propriamente, eu gostaria de começar com já alguns elementos próprios do discernimento inaciano aos poucos, né? Um primeiro elemento que me parece fundamental. Vamos falar da estrutura da personalidade. Santo Inácio certamente não estudou psicologia. Santo Inácio não escreveu nenhum tratado de psicologia. Deve ficar claro isso, né? Contudo, Inácio tem um modo muito concreto de compreender o mundo interior da pessoa. Inácio tem uma compreensão muito fina daquilo que é a interioridade de uma pessoa. Para ele, a estrutura da personalidade possui 4 elementos básicos. A estrutura de uma pessoa, a personalidade, para Inácio tem 4 elementos básicos, poderíamos dizer: vontade, ideias, afetos e sensibilidade. Esses elementos podem ser diferenciados claramente, ainda que normalmente a gente não é muito consciente dessas distinções, né? A vontade, as ideias, os afetos, a sensibilidade, claro, são diferentes, mas nem sempre somos capazes de fazer a diferenciação. Talvez é bom, por isso, ver o que está colocando em cada uma destas palavras, em cada um desses aspectos da personalidade. As palavras sentimento e sentir, ainda que tenham sua origem etimológica nos sentidos, né? Santo Inácio as usa em uma noção que engloba a afetividade e a sensibilidade. E às vezes também engloba a razão. Esses 4 elementos estão intimamente relacionados entre si. Vontade, ideias, afeto, sensibilidade não são coisas que funcionam independentemente, assim, cada um, mas estão em relação. E uns elementos influenciam aos outros, como é lógico. Em primeiro lugar, a vontade. A vontade constitui o eixo da pessoa e a vontade rege a pessoa, né? Todos temos vontade e nada realizamos que não passe por ela, né? Todos temos vontade e nada podemos fazer, nada realizamos se algo não passa pela vontade.
todo ato humano supõe o consentimento da vontade. Por exemplo, para quem gosta de filosofia, costuma-se dizer classicamente que quando um ato não entra à vontade, quando num ato não entra a vontade, é um ato do homem, mas não um ato humano. Por exemplo. Então, a vontade é uma faculdade essencialmente livre. Atua sem motivações que a determinem, mas nunca atua sem motivações que a empurrem ou condicionam. E essas motivações se originam das ideias, da afetividade e da sensibilidade. E aqui está o problema do que chamamos impropriamente muito ou pouca vontade, né? Quando falamos, isso é muita vontade ou pouca vontade, né? Tem essa expressão. Né? É muita ou pouca motivação, na verdade. Uma pessoa motivada tem vontade. E uma pessoa desmotivada tem pouca vontade. Para que a vontade atue corretamente, tem que ser motivada através das ideias, da afetividade ou da sensibilidade. O que são os verdadeiros motores da vontade? São esses, os verdadeiros motores da vontade, sem dúvida, são as ideias, a afetividade ou a sensibilidade. E isto explica por que, pensem bem, isto explica por que algumas pessoas que são abúlicas, né? As pessoas abúlicas são aqueles que têm ausência da vontade, né? Isso explica por que algumas pessoas abúlicas, frente a certas circunstâncias, se mostram ativas e voluntariosas frente a outras, né? Curiosamente, tem pessoas abúlicas que, em determinadas circunstâncias, elas se mostram totalmente diferentes, né? Uma ideia as move. Uma ideia, um afeto as move. Ou um gosto sensível as move, as movimenta, né? O problema da vontade, então, é o problema da motivação. Percebem? É muito simples. O problema da vontade é o problema da motivação. Então, os três elementos, ideias, afeto, sensibilidade, influenciam na vontade. Mas uma pessoa bem formada é aquela em que os afetos e a sensibilidade se submetem às ideias. A reta razão. Este é o problema da formação da consciência. Pois não se deve atuar, agir contra a razão. Não podemos agir contra a razão, por mais fortes que sejam os sentimentos que tenhamos. Isso aí, estamos buscando o equilíbrio, né? Um perigo, como exemplo, né? Quando se age motivado somente pela razão, quando agimos motivados apenas pela razão, nos encontramos diante aquilo que chamamos de voluntarismo. A vontade age, atua motivada, mas é um caminho muito perigoso. Bom, na estrutura de uma pessoa, qualquer pessoa, na estrutura de uma pessoa, pode predominar a vontade, né? Claro, pelo seu jeito de ser, né? Por exemplo, ou pode predominar outro dos 4 elementos que a gente falou,
Pode predominar as ideias, ou podem predominar os afetos, ou pode predominar a sensibilidade, né? Em algumas pessoas, predomina a afetividade. Em outros, predomina a racionalidade. E em outros, predomina a sensibilidade. Tá? E não é raro que quando se dá uma atrofia em algum dos elementos, né, o outro elemento tende a crescer. Esse domínio excessivo de um dos elementos na motivação da vontade produz um desequilíbrio na pessoa. Se as ideias dominam a vontade mais do que os afetos e a sensibilidade, pode ter um problema. Por exemplo, é preciso por isso se conhecer, e aí que vai Inácio, que tem essa habilidade para descobrir aquilo na pessoa, né? Por exemplo, uma artista de extraordinária sensibilidade, né? Uma artista de uma extraordinária sensibilidade pode ter a afetividade atrofiada. Isso dá um problema, né? Um artista com uma sensibilidade muito fina, excelente, um artista, verdade? Mas que a sensibilidade não acompanha. Então aí, imaginem vocês o caso, né? Ou, outro caso muito comum é uma pessoa que tem uma mente ou tem uma atitude pessoal de ser tão teimosa, uma mente tão teimosa, poderíamos dizer, que pode levar suas ideias adiante, sendo capaz de passar por cima de qualquer sentimento. Alguém que é teimoso, né, nas ideias, tem uma ideia fixa, né? A ideia fixa, né? Aqueles que têm ideias fixas, que são capazes de passar por cima de qualquer sentimento. Ou, outro caso, uma pessoa com uma afetividade tão desenfreada que escureça completamente a razão. Percebe? Uma afetividade tão desenfreada que termina escurecendo a razão. E claro, tem consequências, né? E às vezes nós encontramos, por exemplo, é muito comum, nos meios acadêmicos, por exemplo, né? Nós encontramos frequentemente com doutores, né? Com doutores que têm uma afetividade de criança. Esse é o problema. Doutor, né? Claro, então, mas a afetividade é a afetividade de uma criança, né? Bom, então o equilíbrio e a maturidade de uma pessoa se dão quando existe uma harmonia entre esses elementos.